Rui Maria, é verdade que és bruxo? É o podcast Não Sei Ser. Olá! Como é que vão essas férias lindas, lindas, lindas? Já foram à Armação de Pera? Já? Como é que está a praia? Ai, que está lá um restaurante este ano que no que toca a marisco é o melhor sítio de marisco de todo o Algarve. Tu sabes que o meu tio já lá vai há 30 anos e diz que pá, não há mexilhão, mexilhão é marisco. Não há mexilhão como aquele. Qual é que é o critério para ser marisco? Estou a falar contigo. Não sei. Não sabes? É conchas. É ter carapaça. Senão a tartaruga é marisco. Tartaruga é marisco. Não sei. Não sabes se é marisco a tartaruga? Tem carapaça. Tem carapaça o marisco? Não, pode não ter carapaça. Mas quem é que tem carapaça do marisco? Tem todos? Tem todos uma certa forma de carapaça. É ou não é? Camarão, carapaça. Caranguejo, carapada. Lagosta, carapaça. Ostra, carapaça. Percebes? Quem é que não tem carapaça? No que toca a Percebes? Pronto. Isto é uma coisa gira que o Miguel e eu andamos a fazer, que é falar. Aprendemos aqui a falar. E então andamos a jogar um jogo. Nem sequer sabia que ia falar disto. Partilha ou não? Vou partilhar, porque partilhar é... bonito. Eu estou a falar contigo, podes falar. Eu quero falar comigo. Agora é... Qualquer coisa já te chamo. Está bem, pronto. Então, que é uma coisa muito gira, que é, dizemos letras... Joana, é jogar ao stop. É jogar ao stop. Só que só uma categoria. E sempre lá. Mas agora também já sinto que estás a falar demais. Vou dizer stop. Não, eu digo as letras, disse stop. H. Não! Vá, A. Stop. Esqueci-me, desculpa, outra vez. A, Stop. F. Ok. F quê? Marcas? Queres marca? Já fizemos ou Não sei. F marcas. não? Já fizemos F marcas, não queres? Então vá, outro. Outra categoria? Não, outra letra. Famosos. Famosos? Está bem. Então vá, começo eu. Fúcia Muniz. Pá. Freza Guilherme. FF. FF. Fernando Daniel. Fernando Correia Marques. Fernando Correia. Quem é? É do Burriquito. Do Burriquito. O que é isso? É a música do Burrito. Estás a gozar. Estou a falar a sério. Fernando Zamora. Fernando Mendes. Fernando... Ora, quem é a expressão? É da história. É do tratado. Não, Fernando Zamora. Isto foi uma das coisas que nós fizemos eu digo que fomos de retiro, para um retiro, mas retirámos-nos, é diferente. Fomos para um sítio lindo, no Alentejo. Não digas onde é que é, Joana. Então, mas Alentejo é grande. Vai, mas já estás a dar pistas. Então é um sítio feio. Depois tu dizes... Faça Alentejo com a Não, boca. não diz isso. Tá bem, tens, pronto. tens de censurar isso. É uma cabine, no meio do nada. Que Cabine, pode-se dizer cabine. É cabin. Então, mas acho que é uma cabana. Não é uma cabana, porque não é Não, mas feita de Mas feno. é cabine? Então é o quê? Não sei, mas cabine parece cabin. muito... Parece tradução de naifa. Estás a ver? É uma casa, mini Isso, casa. Parece uma tiny home. Tem tudo do bom e do melhor. Sim. Tinha-nos a nós, que somos um casal. Beija aqui para as pessoas saberem que somos um casal. Aqui, Vá lá, dá um Joana, destes. vá lá. Está bem. Tinha lençóis de linho. Eu sei que isto parece estúpido, mas muda por completo a experiência. Toalhas muito boas, daquelas que mesmo sem tomar banho vos apetece estar enroladas. Foi o que fizemos, não foi? Sim, nem tomámos banho. Aquilo lava mais do que tu passaste por água. Fazer melhor, assim. Tomámos banho e vocês pensam, aí essas cenas, a nível de água, ótima água, sem pressão, nem de pressão. A água estava sempre assim. Sem pressão, não. Tipo, com pressão. Com pressão. É isso que assim. se quer. Pá, és a pior pessoa. Estava quentinha, com um gajo vai para lá e sente o micróbio todo. Tudo embora. Super bem equipada, tinha Com joelheiras. tudo de cozinha que tu precises. Cotoveleiros, capacete. Tu está pronta para o patinho. E pá, lindo. E como aquilo é uma cena offline, tem imensas coisas para brincar. Para além de nos termos um ao outro. Tem Tá ok. Xadrez. rádio Tivemos a ouvir Rádio Granada. com cassetes. Tem... Ouvimos tipo discos pedidos, Em velhotas. cozinha muito bem equipada. Sim. Café. Fizemos slow coffee. Lá está, a minha avó sempre fez slow coffee. Nós somos tão... Slow coffee. Nós somos tão evoluídos
que interrogámos-nos sobre porquê que o café sobe, porquê que a água ferve, porque estão a ver o tempo Fizemos mais. um bife no fogo. Miguel ateou fogo, foi mesmo macholas, e eu estive a lavar a louça. Foi muito tradicional. Foi, não foi? Senti que recuámos ali uns 50 anos. Sentiste, mas depois comemos uma salada com cenoura ralada, porque é mesmo para sentir a natureza. E ali ao lado havia imensas rochas que iam deixar os pedrólogos loucos, porque parecia rochas mesmo daquelas coisas que nós aprendemos na escola que faz sentido, que é antas, dólmens, sabes? Conheces o programa? Conheço. Qual? Programa educativo? Não, ai os dólmens. Pá. E havia charcos, porque aquilo tem uma barragem Sabes qual lá é ao o pé. programa? Qual é? Shark Tank. Não teve graça, podes continuar sem rir. Eu gostei. Ok. A minha foi melhor. E tinha lá, tipo, riozinhos com imensos girinhos. Não tinha, Miguel, estava cheio de ciúmes. O que é que tu vais fazer? Vou ver girinhos. Estava lá o Guilherme a fazer... O Guilherme girinhos. Sim, bom. Andei descalça, andámos nus, lemos para caraças. Foi incrível. E é giro porque a mim custa-me um bocado, sendo comediante, falar disto sem ser com humor. Porque é fácil ir para a ironia, para o sarcasmo e reconectámos-nos. Foi muito importante para mim. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com o Miguel, sem ser essa, é ler. E adorámos ler juntos. Estamos a ler um livro em conjunto. Miguel também está a ler Proust e foi-me citando. Isto parece gozar. Não me citei a ti. Fui dizendo ao Proust, bem, sabes o que é que a Joana disse hoje, nananã? Senti zero saudades do telemóvel. Até o deixei no carro lá em Foda-se. O Miguel teve ali o telemóvel, explica às pessoas. Tinha algumas ofertas de trabalho pendentes, então tive que ir vendo. É verdade. E eu vi, porque tu tens óculos, e eu vi as maminhas a passarem nos ecrãs. Nada. Vi, não eram as minhas, porque estavam no sítio das maminhas. Você... Até mordes o lábio. Isso foi para quê? Para não ser pior? Não, para não dizer nada. O quê? Nada, é que depois ficava um roast e não é bom. Bora, continua. Aí, recomendamos vivamente. Agora está lá uma rapariga que está a fazer uns stories e confesso... tá? Sim. E confesso que senti um bocado... Ele é meu. Não, mas é doentio e estou a tratar disso na terapia. Que já agora aproveitei para fazer terapia, porque eu tenho um desconto de 30 euros. Viste? Fogo, isto é um... Viste cross. ou não? Viste ou não? 30 euros na vossa primeira... minha- Não. Na vossa primeira consulta da pagar, Highwell. Joana Gama... Não pagam? Quem é que Não põe os pagam, bifes não. cá em casa? A mim não me paga. Olha, até foste a berrar-se-rir e quem é que arrotou metade? Opa, então... Publicidade vai a seguir. Pois é. 30 euros de desconto na primeira consulta na Highwell. A consulta fica a 13 euros. Isto, melhor do que isto, só se for o psicólogo a pagar-vos para irem. Desconto, o link para o desconto, se estiverem a ouvir isto no Spotify ou no YouTube, está na legenda. Recomendo-vos então também o Solo. Vou pôr também na legenda e vale mesmo muito a pena. Mesmo. Foi bom, não só para a nossa vida em casal, mas também para a minha própria cabeça. Foi muito fixe mesmo. Rui Maria Pega é um grande amigo meu há muitos anos, admiro-o imenso, acho uma pessoa incrível mesmo e aproveitei para falar com ele, agora que tenho um podcast, porque somos daqueles amigos que não falamos. Rui Maria, é verdade que és bruxo? Eu sei. Oh, Joana, não foi por isso que eu vim aqui. Porquê é que vieste? Essa também é uma Também boa não sei. pergunta. Também não sei responder essa pergunta. Agora, eu não achei que ias expor as minhas qualidades místicas, que ainda por cima vem de uma longa linha de bruxos de família. Primeiro, tu és dos melhores entrevistadores que eu conheço e, portanto, sinto-me só aqui. Nham, nham, nham. Oh. E depois, porque eu sei coisas sobre ti, Muitas. quero aproveitar a nossa intimidade, mas não quero expor de maneira alguma, porque respeito o teu espaço público e privado. Claro. No entanto, isto de seres bruxo, eu acho que interessa. Explica então essa tua linhagem, de onde é que vem essa tua convicção, porque tu estás a fingir que é cómico, mas há uma percentagem, e essa é que é a questão, de que acreditas realmente que isso é verdade. Bom, já fiz vários coming outs na vida. Primeiro, obrigado por dizeres que sou um dos melhores entrevistadores que conheces. És mesmo. Até porque conheces todos. Mas há uma
um lado nesta conversa, acho que nós hoje em dia mercantilizamos a intimidade, não é? De repente a intimidade, é engraçado porque se pensarmos sobre isso, quando apareceu o Alta Definição e esses programas e as pessoas começaram a ir à televisão, acho que nós nos lembramos disso porque já trabalhávamos juntos na altura, esta coisa de as pessoas antigamente não diziam nada e de repente diziam tudo. E diziam as coisas mais escabrosas para ter atenção, não é? Os holofotes virados para elas e sabias Certo. que se ias dar uma entrevista, bom, vou ter que falar do meu maior trauma, que é para vender a minha peça. E é tipo, porquê, não é? Carolina Patrocínio falou recentemente sobre as pernas tortas. Sim, e nunca tinha falado sobre isso, não é? Mas tem de ser, porque já partilhámos tanto que vamos às pernas. Pois, eu acho é que, por um lado é bom que as pessoas sejam capazes de falar sobre os seus traumas, por outro lado, preocupa-me que não se saibam calar sobre eles. Estás a falar com a pessoa certa para fazer esses comentários. Obrigada, Rui. Não, eu acho que tu fazes o que tu quiseres. Não, eu acho que mas uma coisa é o humor e a comédia. Ainda há poucos dias vimos a Chelsea Handler, Sim. que é um bom exemplo de alguém que não se coíbe de dizer nada, não é? Verdade. E pronto, mas isso é um tema para depois. Voltando à minha linhagem mística. Sim. Eu tenho a convicção, desde criança, Sim. que tenho uma costela médium. Eu não estou a dizer que sou muito médium. Eu estou a dizer que sou médium. E portanto, há um lado em mim que, sei lá, tenho intuições, sonho com coisas que vão acontecer. Se não vão acontecer, eu faço. Temos uma sensibilidade. Eu acho que toda a gente tem isto. Eu não acho que eu seja... Intuição ou sensibilidade? O que é que Acho conseguimos as duas discernir coisas. aqui? Acho que as duas coisas. Acho que toda a gente, quanto mais sintonizado está com quem é, mais consegue ter tempo de se separar de uma espécie de relação inconsciente com o espaço e com as pessoas e com os outros e, portanto, consegue ouvir-se melhor. E às vezes, quando te ouves, tens intuições. Há pessoas que, se calhar, são mais tipo tijolos e, portanto, não têm esta sensibilidade. Mas depois acho que a maior parte de nós temos isso na infância. Eu acho que as crianças têm uma ligação a um mundo espiritual. Eu sei que isto não é muito, sei lá, cool dizer, não é? Mas eu acho mesmo que nós temos essa... Sim, depois conspurcamos isso com Sim, as esse olhar. convenções, com os julgamentos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, sempre que apanho isto, ou no Instagram, ou, sei lá, no Reddit, ou uma coisa qualquer, são pais a contar quando as crianças se lembram das suas vidas passadas. Eu fico horas a ler. É verdade! A Irene Isso nunca fez acontece essas imenso. Ela disse que gostava de ser adotada por dragões. Ah, Não sei se é por se lembrar de vidas passadas ou é só por nos odiar. quando eu estava no meu ovo. Com os bigodes. Os dragões têm bigodes, agora é só do... Depende da zona. Então, mas, olha, uma das coisas que eu sinto relativamente a isso da sensibilidade e à medida que vamos avançando nesta escala da autoconsciência é que eu consigo sentir quando é que uma pessoa... quando é que eu quero que uma pessoa faça parte da minha vida ou não. Ou seja, a energia que ela tem, se quer gastar o meu tempo com isso. A partir do momento em que tu vês uma pessoa, nem é preciso falar com ela, eu acho que tu consegues captar a energia e saber Ler. em que ponto é que essa pessoa está. Chamarias a isso intuição ou aquilo que estava a dizer então, que é de estares mais desperto para isso, por estares mais em ligação contigo mesmo? Eu acho que as duas coisas. Acho que à medida que vamos ficando mais velhos, se estivermos com atenção ao mundo, eu acho que o grande problema também é nós estamos tão encharcados de informação, estamos sempre nas redes sociais e com esta ideia constante estamos a consumir a energia dos outros. Eu fico muitas vezes muito... não quero estar com tantas imagens na cabeça, não quero abrir o Instagram e de repente vejo um post teu, que horror, logo a seguir vejo, sei lá, Gaza, mais à frente vi a entrevista da Carolina sim. Patrocínio, mais um bocado, e tu pensas, não é normal e não é natural eu estar a ser estimulado desta forma. Não me pode fazer bem. E eu acho que quanto mais, eu não sei se sentes isso quando estás a criar, quando estás a escrever, que é quanto mais... ou seja, é importante no teu caso que fazes observação do humor, não é? Tipo, tu vês como é que as pessoas se comportam, isso é interessante. Mas, quanto mais eu estou encharcado dos outros, menos eu consigo ter uma voz vagamente original. Sim. E, portanto, esta leitura dos outros também tem que ter pausas, sabes? É lixo. Claro que não é lixo no sentido em que temos de ter consciência bocado lixo. social, mas ocupa, não é? Sim, e portanto eu acho que quando eu digo que tenho uma costela de bruxo, é que eu sinto que pontualmente tenho assim uns insights, umas leituras que podem estar enganadas, não é? Supostamente o teu córtex pré-frontal
filtra 40%, ou seja, só vês 40% da realidade, supostamente. E esses 40% batem certo com os teus vieses, não é? Com Sim. a tua identidade, a tua origem cultural, o teu, sei lá, o teu caldo em que tu vives. Mas, se isso é verdade, se eu conseguir 45, significa que eu se calhar estou a ver qualquer coisa que alguém não viu. E se calhar é só isso. Não é uma coisa, de repente, Sim, não é um mágico. download do meu guia espiritual que me está a dizer. Não sei, eu acho que depois também isso é um lado que me irrita imenso no Instagram, que são todos estes gurus que cavalgam a ideia de que nós estamos todos à espera de alguma coisa que seja despertada em nós, sabes? Tem que ir para um retiro na Ericeira, o que é gastar que é nosso, 3 mil euros o que é para que é perceber. especial em mim? Eu tudo sou o resto. No especial, outro somos dia, todos especiais. eu treino ténis e o meu treinador é mais do que treinador, percebes? Ele orienta-me para a vida. E no outro dia ele decidiu comentar o facto de eu gostar bastante de terapia, de fazer terapia, e ele disse: esta geração vai muito para a terapia porque tem o foco muito nelas. Ou seja, qualquer coisa que não corra a seu favor, como estão focados em si, pensam: o que é que eu tenho de errado? Em vez de pensar em como é que eu posso contribuir ou como é que eu posso ser mais para os outros. Sim. E nesse sentido diminuiríamos muito mais este hiperfoco, não é? Que temos em nós. Eu sou o contrário disso. Eu foco muito em mim e gostava de saber como é que tu estás nesse ponto, porque nós somos amigos há tantos anos que eu sinto que te tenho visto crescer. E eu a ti. A afinar Estás a muito personalidade. bonita. Obrigada. Não falámos disso, não estávamos no ar ainda. Pois é. Tem sido giro ver-te a evoluir, a ficares cada vez mais equilibrado. Faz parte da idade, mas também dessa importância que nós damos a nós próprios. E também à Eu acho terapia. que- Atenção, eu Continuas? sim, fiz tipo 5 anos e depois parei e voltei mais ou menos há 2 anos. E esta minha última terapeuta é muito bruta, eu acho. Gostas muito direta. disso? Eu adoro isso. Eu adoro coisas Rough. um bocadinho mais Sim. brutas. Porque acho que muitas vezes nós também pagamos estas pessoas para nos irmos queixar. Ou seja, Sim. eu acho que há um lado desta coisa também da terapia. Obviamente, atenção, para muitas pessoas têm capacidade financeira para pagar, não é? Porque o grande problema é as pessoas não terem dinheiro para pagar isto. Mas é um bocado uma espécie de pessoa contratada para ouvir as minhas frustrações, em vez de ser alguém que me ajuda a pensar. E, portanto, cujo objetivo para mim é melhorar. E não acho que haja mal tu tirares tempo semanal para pensares sobre ti, acho que é fundamental, mas também tens amigos, não é? Os amigos também servem para isso. Ou servem para pensar o mundo contigo. O que eu acho que muitas vezes as pessoas confundem é a terapia ser só isso, em vez de ser um sítio onde eu vou melhorar. Eu quero melhorar porque eu tenho um lado de mim doente. E, portanto, eu quero trabalhar o meu lado doente e trazê-lo para a luz e para estar mais saudável. E, portanto, eu acho que melhorei imenso, não só com esta terapeuta, mas com o trabalho que tenho vindo a fazer, porque é natural, todos temos traumas, todos temos problemas. Eu acho que nós, hoje, e nós já falámos disso algumas vezes, a pressão de estares no ar, a pressão de e atenção que a nossa vida não é tão grave quanto noutros países, mas há muitas coisas que nós interiorizamos como normais, que não são. Sim. Basta-me é essa a pensar em questão. coisas que me aconteceram em festivais de verão a apresentar para a SIC Radical e eu penso, aquilo hoje era considerado abuso. Estás a falar profissionalmente ou Sim, eventos profissionalmente, com ou o estar no público? ar, imagina. Eu lembro-me de um episódio em particular. Eu estava em direto, eu tinha para aí 21 anos. E estava Começaste isto muito novo. aos 19, sim. Duro. E aos 21 anos eu estava, lembro perfeitamente, de... Não há nada pior, e tu sabes isto, do que estar em direto para um festival a partir das 11 da noite com uma câmara ligada num festival. Porque as pessoas estão cegas e... Até no Rock in Rio. Até no Rock in Rio. Eu só me lembro dos diretos com os chutes e pontapés, já estavam a tocar e as pessoas loucas lá fora. E ainda por cima, tanto tu como eu, que muitas vezes tínhamos uma atitude um bocadinho mais ácida no ar, Sim. isso fazia com que as pessoas às vezes se passassem nas reações, não é? Ou seja, não mediam nada. Aquilo que nós hoje dizemos, as pessoas são tão selvagens nos comentários. Eu pensar, as pessoas às vezes eram selvagens connosco, ao nosso lado. Mas Sem mais qualquer- contigo por teres mais mediatismo e aquelas tretas. Aquela coisa das lógicas de onde é que vens e a tua mãe, etc. Mas que e seres chatice. gay, não é? E portanto havia ali mesmo eu não tendo dito na altura que era, as pessoas intuíam que eu podia ter qualquer coisa que não expressava. E Para não isso- seres alfa, não é? Sim, é um bocado isso também. E eu Para não lembro seres perfeitamente numeiro. de ter começado, de ser numeiro, a ter começado a estar.
o homem que tinha aqueles balões no sudoeste, sabes? Com as luzes. Sim. E era um Sim. homem americano que nós invariavelmente tínhamos que entrevistar. E então eu ia entrevistá-lo, e eram 11h30 da noite, e ele estava com os balões, e a ideia era a câmara começar de baixo e filmar os balões com os balões em direção ao céu. Portanto, criar uma Sim. ilusão de ótica. E eu estou ao lado com o microfone e estão, à vontade, tipo 50 pessoas à nossa volta. Uma clareira de 50 pessoas. Isto só para dizer que os câmaras levavam holofotes e, portanto, nós éramos uma espécie de oásis luminoso sempre Exatamente. no meio do recinto. Sim. Então, de repente, quando a luz se ligava, tu passavas a ser um alvo, não é? Tipo, era como mosquitos que apareciam de repente. Exatamente, sim, sim. E havia aquela coisa da falta, da quase a ideia de que não existiam regras a partir de uma determinada hora. E eu lembro-me de meter que ajoelhei-me ao lado para fazer a ilusão de ótica e comecei a falar. E à medida que me ia levantando, ouvia à minha volta as piores coisas, tipo um nível de insultos, de violência verbal, que eu tenho a imagem de eu me estar a levantar e eu dissociar um bocado do que me estava a acontecer, porque era aquela coisa de eu estou no ar, eu estou com o microfone. Estou a trabalhar, sim. Estou a trabalhar, mas isso tu também tens, que é ninguém me vai tirar o microfone da mão porque eu sou responsável pelo que está a acontecer, independentemente daquilo ser assim radical, e portanto, obviamente não Estou a temos que trabalhar. fazer um direto, Sim. sei lá, da anúncio do Papa, mas esta ideia de que eu estou a fazer uma coisa normal, que é apresentar, e estou a ser alvo de uma violência extrema. E coisas, tipo, coisas que eu nem consigo, nem vou reproduzir agora, mas coisas que eu me lembro. Portanto, sempre que eu atravesso uma multidão à noite, isso fica-me no corpo. Existe no meu corpo. E, portanto, esta sensação de que nós temos muitos traumas para trabalhar, todos temos, com mais privilégio ou menos privilégio, mas isso eu acho que a terapia é fundamental para isso. Portanto, às vezes fico um bocado irritado com as pessoas que vão à terapia um bocado só para this just happened to me and it's really difficult because they didn't have my coffee and I really needed my coffee. Mas é tipo, engraçado que cansativo. eu sinto que às vezes, e daí teres feito a comparação com os amigos, porque existe muita ideia de porque é que eu preciso de um psicólogo se falo com os amigos. É óbvio que são coisas diferentes, tendo em conta diferentes psicólogos. Há psicólogos maus, Claro. que Como também há não puxam por aí médicos e que são maus, cuscos. todas as Exatamente. Mas uma das grandes vantagens de fazer terapia ou de desabafar com amigos é essa função de espelho. Porque como nós não temos noção da gravidade daquilo que nos aconteceu, a tua vida é exposta praticamente desde sempre, isso para ti foi uma coisa que normalizaste ou que na altura até pensaste, pá, eu preço mereço a por pagar. algum motivo. É o preço a pagar. Exatamente, faz parte. Um bocadinho, Faz imagino, parte. como tu também, não é? Noutras histórias, que não temos agora a trazer, mas ao longo do teu processo da tua vida profissional, também Sim. viveste isso, não é? Que é bom, Ia falar disso, Diz. que é, já houve momentos de assédio e coisas do género que uma pessoa... Agora estou a rever o Dr. House, por exemplo, as temporadas todas, e na altura eu achava engraçado e percebo que aquilo seja um retrato satírico e tudo o resto, mas eu normalizei muita coisa que me aconteceu com esse pretexto de esta pessoa é assim... é assim que funciona, fui eu que provoquei, e só quando contei isso a alguém fora desse contexto profissional ou até mesmo em contexto terapêutico e vi a reação de outra pessoa é que me apercebi da gravidade, porque até lá tinha normalizado. Contei por exemplo, a uma amiga nossa, a Rita, isto aconteceu assim e assim, ela disse, a Rita também é bastante expressiva, só me tem que ir preso, já. Percebes? Ao meu psicanalista, o gajo diz, esse tipo é um nojo. E eu na altura não me apercebi disso, percebes? Nós normalizamos por completo. Achamos que é a cultura vigente, não é? E pensamos, bom, sempre foi assim, e atenção, eu sou homem, portanto não vivi metade das coisas que as mulheres vivem nestes contextos. E haver esta ideia de que nós passamos incólumes pelas coisas e que se falamos sobre isso nos estamos a queixar, agora esta geração não se pode dizer nada. É uma coisa que me deixa irritado, porque acho que há uma coisa é tu seres, perderes um bocadinho o foco e todas as coisas têm que ser uma batalha. Isso eu também acho que é uma coisa que tem a ver com falta de maturidade, que é, não, eu tenho que escolher as minhas batalhas. Tu ficavas muito aflito no início, porque Muito tens uma aflito. empatia tão grande e preocupas-te com tanta coisa e sempre foste tão informado que eu lembro-me que tu tinhas uma espécie de ansiedade gigante. Eu estou a partilhar o meu pequeno almoço quando há pessoas a morrer noutra parte do mundo, eu estou a contribuir para o lixo. Sim. Mas noto que agora estás mais... Estou mais tranquilo. Eu acho que também isso, essa sensação de ansiedade também nos dá a falsa sensação que temos imensa importância. E não temos, não é? Portanto, uma coisa...
Eu sou apenas uma pessoa que faz este trabalho neste contexto, quer dizer, à escala global ninguém faz ideia quem é que nós somos, ninguém tem interesse em quem é que nós somos, e não é para eu estar agora a ter bebido um cappuccino que estou a não querer saber do que se passa no Sudão, quer dizer, e eu não sou a pessoa que tem que se preocupar sobretudo com o Sudão. Todas as pessoas podem se preocupar, mas eu não estou numa posição de poder. Eu não estou no governo, não é? Eu acho que há uma coisa, e é muito interessante isto, eu acho que podemos discutir isso, que acho que pode ser interessante, eu gostava de ver a tua opinião, que é, eu de repente entrevistar-te, que é... Estou bem. Esta ideia de que as pessoas são muito mais duras com os humoristas e com algumas piadas e por aí fora, do que são com pessoas que estão no poder. Eu tenho pensado imenso sobre isto, que é... E nem vou falar da cena dos Anjos e da Joana Marques e não sei o que isso é só absurdo. Estou a falar mesmo de... Tu fazes uma piada que é considerada ofensiva. Foste longe demais. E as pessoas só faltam ir atrás de ti com forquilhos até a tua casa e com archotes. Como estão a ir com aquele humorista agora no Brasil, não é? Que vai preso. Qual? O Leo Mintz, que vai preso ou está a ser condenado a 8 anos de prisão por ter feito umas piadas sobre pedofilia e coisas do género. Eu acho que há uma zona que é... Eu acho que há consequências quando nós dizemos coisas, não é? Eu não sei, não conheço o caso, não vou falar sobre ele. Mas esta ideia de que há maior movimentação para ir atrás de uma pessoa que disse uma coisa do que há, às vezes, para coisas que acontecem do ponto de vista político, que afetam a nossa vida durante gerações, é uma coisa que eu acho que nós temos a leitura da realidade ao contrário. Claro que as pessoas que dizem coisas que são ofensivas e que merecem que isso seja avaliado, agora, não faz absolutamente sentido nenhum que nós nos demitamos de ter uma relação com o nosso universo real porque estamos mais... Vou para o Instagram incendiar não sei o quê, em vez de dizer, epá, este gajo foi condenado, mas está a voltar a concorrer a um cargo político. Certo. Não é? Eu acho que tem a ver com bolhas. Ou seja, nós que não concordamos com esse tipo de coisas somos menos invasivos nos nossos comentários do que as pessoas que se cruzam com conteúdos humorísticos. Por exemplo, existe aqui um ímpeto, uma espontaneidade, um descontrolo que, não querendo ser arrogante, mas que as pessoas menos literadas, digamos assim, ou que têm menos capacidade e oportunidades para serem racionais, têm. E, portanto, quem esteja aberto a críticas construtivas ou queira perceber alguma coisa não tem um comportamento tão absurdo. Percebes? Eu vejo muitas pessoas... Tão inconsciente, não é? Sim, tão primitivo. Percebes? E eu aceito totalmente que pessoas fiquem ofendidas com coisas que eu diga, especialmente fora do contexto de espetáculos. Acho que quando declinamos um determinado conteúdo para outros formatos, temos de perceber que o público é diferente, a exposição é diferente e, portanto, é isso que tu dizes, é uma escolha que terá as suas consequências. Em espetáculo, acho que é estúpido. Principalmente atuando eu para o meu público, as pessoas já vão conhecendo o meu trabalho, conhecem a minha persona. Epá, sim, e além disso eu sei trabalhar aquilo que estou a fazer. Já aconteceu várias coisas, ter uma pessoa com cancro, que é um miminho para quem faz comédia, é maravilhoso. Ai, uma leucemia cai tão bem. Ai, adoro Ai, cancro. uma leucemia, o que eu dava para ter uma leucemia na próxima vez que fizer esse espetáculo. Quem é que tem Espero que sim. leucemia, malta? Não, mas é incrível, imagina, estava a falar de piolhos. E havia uma senhora que tinha o cabelo mais curto. Eu perguntei se é piolhos ou é cancro. Ela, cancro. E tu tens este estilo de humor também, pá, que é fenomenal. Mas ela foi lá também se queria rir contigo, não é? Eu acho que esse é o ponto. Não estás a ir à aula do IPO a fazer esta piada. Claro, embora e fazia muito barulho o soro quando ela arrastava o soro para se sentar. E eu disse-lhe, mas você é insuportável, você é daquelas pessoas que têm cancro e não põe uma peruca porque é para nos deixar todos desconfortáveis, é isso. Pá, e eu gosto disso. Agora, eu tenho noção que se pusesse esse reel na internet, que viriam todos os cancerígenos chatear-me a cabeça, ou se calhar nem os cancerígenos, as famílias, ou pessoas que como é que se atreve a fazer esta piada, como é que se atreve, não sei o quê. E está tudo bem. O meu Instagram é um espaço público, estão à vontade para comentar, eu estou à vontade para apagar. Se me apetecer, lido com isso, não me apetecer. Mas o que é que eu te ia perguntar? Eu queria voltar a esta questão do lado mais místico teu e que gostas de tarô e coisas desse género. Sim, eu tenho 7 bruxas em speed dial. És capaz de ter ou não? Não tens nenhum pai de santo? Não estou a brincar. Tens mesmo? Não, eu vou testando
as bruxas consoante a sua eficácia, não é? Ai, que maravilha! Imagina, e há uma ou outra onde eu vou mesmo só pelo entretenimento. Porque não acerta. Sim. Tipo, não acerta. E eu vou já com aquela onda do... Vá, este senhor não acerta. Isso é para que dia da semana ir a uma bruxa má? Dá-me um Sexta-feira à ambiente. tarde. Sexta-feira à tarde, ok. Quinta-feira à tarde, imagina. Fazes programa, imagina, gravo um programa na rádio. Depois só tenho uma coisa às 6. Tenho ali 4 horas para matar. Em vez de eu ir para casa ler ou ir fazer outra coisa qualquer, penso, será que ele está disponível? Que maravilha! E mando a mensagem. E Mas às tens de ir ao vezes ele sítio ou é para o WhatsApp? Tenho que ir ao sítio. Mas eu também faço online. Claro que fazes. Claro que Faço fazes. algumas com Zoom. Faço tudo. Eu Leitura adoro da isso. aura, faço limpeza dos chakras, faço... maravilha. Eu tenho nível 2 de Reiki, Joana, tu nem sabes. Mas o Isso Reiki é eu acho tipo real. carisma? Não. Então, o Reiki é uma prática Não. milenar de manipulação de Sim. energia que serve, Sim. olha, cura as pessoas. No NHS, no Serviço de Saúde Inglês, há praticantes de Reiki que vão ajudar na parte, no fundo, da recuperação pós-quimio. Ou seja, fazes quimioterapia e depois fazem-te uma terapia de Reiki para tu, no fundo, o teu corpo relaxa. Não é? Portanto, supostamente a energia viaja melhor e, portanto, tu limpas bloqueios e com isso ficas mais tranquila, mais equilibrada. Obviamente que isto não está, não sei se há muita base científica, mas a verdade é que Se funcionar, o whatever. Serviço de Saúde Inglês, Nacional de Saúde Inglês, utiliza esta prática. Há mesmo pessoas contratadas para fazer isto. Portanto, é uma prática que tem milhares de anos, não é de agora. E eu tenho o nível 2. Portanto, eu acho que eu estou Nível sempre... 2 já dá para quê? Nível 2 dá para eu fazer isto até com pessoas que não conheço. Ou seja, no nível 1 só fazes a ti mesmo, Ok, ou pessoas que isso conheces é muito giro. bem. Nível 2 já podes fazer com as pessoas todas. Podes mandar Reiki à distância. Manda. Agora não vou fazer. Não, tinha Não, porque eu tenho que fazer os sinais, aquilo que faz uma coisa assim. Eu não posso mostrar os sinais. É tipo uma cena. ok, é só para vocês. pessoas Não, mas por do exemplo, eu estou nível a falar 2. disto, as minhas mãos já estão a ficar quentes. Pá, que engraçado. Mas, ouve lá, eu estou completamente disponível que me digam. Isso é tudo uma farsa, não estás a fazer nada. É-me indiferente. Eu não levo nada a mal que duvidem, sabes? Mas daí a achar que vejo fadas, vamos com calma, não é? Portanto, agora, no outro dia, esta é uma história gira que eu te vou contar. No outro dia, nada me excita mais do que descobrir. Estou com 2 problemas. Eu descobri uma app muito perigosa. Deixa eu anotar. Mas, Joana, não vais fazer isto, eu acho mesmo que não é bom. Para mim ou para todos? Para todos. Eu por isso é que eu não sei se devia falar desta app. Ok, então mas fala em termos gerais. Eu vou falar em termos gerais. É uma app que existe, eu acho, desde 2012 e depois desapareceu e voltou na pandemia. E é uma app de geolocalização que supostamente tu dizes uma intenção na tua cabeça e aquilo manda-te uma coordenada. E tu sais de casa e vais tirar a coordenada como se fosse um GPS. Portanto, vais ter ao GPS. E o que acontece é as pessoas relatam que encontram as coisas mais bizarras. Imagina, alguém põe intenção amor e vai parar ao sítio onde o pai dela, sei lá, lhe deu não sei o quê. Intenção scary e vai parar a um descampado onde encontra, sei lá, uma Mas arca isso entra um abandonada. bocadinho o pensamento mágico também, não é? Tu vais à procura de uma coisa e encontras um bocadinho de segredo também. Lá Há ali da uma outra. ligação. Eu estou com imensa vontade de procurar, mas depois E estive a junta ler sobre também isto. Pokémon Go. Não é? Que Que é à vou procura do encontrar, Pokémon. será que vou encontrar um assassino? Tipo, mas entra ali Isso é numa onda giro. meio dark web. E então, eu não vou dizer o nome da app, mas as pessoas que Sim. estão a ouvir provavelmente chegam lá rápido, se quiserem perguntarem. Sim. Porque eu fiz download, mas tenho medo de entrar. Mas depende do que procures. Se procurares amor é diferente de procurares. Mas eu vou procurar psicopatas. merda de certeza, obviamente. Vou. Será que alguém já matou alguém perto de mim? E então vou. Mas isso era ótimo para um programa de televisão. Tu já há imenso tempo que gostavas de fazer um programa de televisão sobre ocultismo e coisas do Sim, género. e sabes o que é que aconteceu? O quê? Já não te lembras? Fizeram sem ti, não foi? Fizeram-se dentro de mim. Não, o que aconteceu foi. Não, eu fui fazer. Eu nunca contei isto, acho. Deus. Acho que te assustaste, ou não? Estou-me a Não, foi lembrar muito aqui. pior que isso. Então eu ia fazer um programa sobre sobrenatural, que ainda não morreu essa ideia, que eu ainda vou fazer, Sim. com o Diogo Valsacina. Sim. Aliás, o Diogo foi ao podcast ao Debaixo da Língua e eu estive a pressionar durante 30% do programa que era para as pessoas acharem que era boa ideia, sabes? Para depois lhe mandarem Sim. mensagens a chatear. E então, eu acho que vocês os dois deviam ter um programa, este tipo de merdas. E então, a ideia era eu fazer um bocado uma leitura sobre a relação dos portugueses com o sobrenatural e que histórias é que existem. Existem 47 mil livros sobre os mitos urbanos, etc. Pronto. E a ideia era que cada episódio era sobre isso. E eu fui com o Diogo
com o Diogo. Fui... Que é mesmo assim. Que é mesmo assim. Como é que se chama? Associações espíritas. Isso, E fui isso é- a uma que era ao pé da Sé de Lisboa. E, valha Nossa Senhora, sempre que eu entrava tinha uma quebra de tensão. Pois, Este eu tipo de lembro coisa, ou que tu seja, eu sou muito somatizavas. sensível. Eu não somatizava, Joana. Eu canalizava. Ok? E, portanto, eu entrei nesta Associação Espírita e entrevistei uma médium. E tenho uma conversa com ela, que está gravada, em que eu dizia, mas espera lá, mas o que me está a dizer é que há mediunidade, há vários tipos de mediunidade. Ela, sim, toda a gente tem mediunidade, pessoas têm mais desenvolvida e menos, mas há pessoas que têm uma mediunidade ostensiva. Isto quer dizer que veem, supostamente, figuras, não é? Veem espíritos que estão por cá, a partir do princípio que existem. E eu disse, mas está-me a dizer que na secção dos congelados do continente eu vou ver uma pessoa que morreu há 30 anos? E ela, sim. E eu, ok, saio da Associação Espírita, vou-me embora. Chego a casa. E lembro-me perfeitamente de estar em casa e estar a fazer coisas e um bocado a pensar o que é que tinha acontecido e a fazer um bocado, tipo, a ouvir a conversa e tirar notas e tal. E depois fui dormir. Entro no meu quarto e eu tinha um cão na altura, que era o Bento. E o Bento morava nesta casa, que era uma casa antiga em Lisboa. E eu vou dormir e de repente estou a dormir e vejo a porta a abrir sozinha. E penso, não, estou a tripar. Estou a tripar, isto não me está a acontecer, isto não aconteceu. Então a porta abriu sozinha e eu ligo para o Diogo. Diogo, está a acontecer alguma coisa em tua casa? É porque aqui a porta do meu closet está a abrir sozinha. O meu closet está a abrir sozinha. E ele, opá, Rui, não está a acontecer nada, vai lá dormir. Não está a acontecer nada, eu estou ótimo, não sei o quê. E eu, em pânico, ligo para quem? Raquel Estrada, que está onde? Na Madeira. Olá! Desculpa. Então, estás bom? O que é que andas a fazer? Estás a brilhantar o meu dia. Olá, tudo bem? E eu, sim, ela um bocado bêbada na Madeira, isto foi há muito tempo, foi tipo há 12 E anos. bem, E muito sim. bem, e na Madeira, se é para estar, é que estejas assim. Esse é o oásis de felicidade, que é Madeira, Visite Madeira. E ela estava a Visite Madeira e disse-me, não me ligou nenhuma, e passou-me ao namorado dela, que nem foi a pessoa com quem ela casou. Portanto, estava a falar com um gajo random, com quem ela andava, e ele a dizer-me, mas o que é que estás a sentir? E eu, isto está a acontecer, não sei o quê. E nos meses seguintes, a minha vida foi um desespero. Eu trabalhava contigo na altura. Eu não dormia, sentia-me observado quando dormia, porque sim, é verdade, tinha uma equipa de rugby a dormir comigo nessa altura. Não, porque tinha uma sensação de que estava sempre acompanhado. Ou seja, o meu cão não entrava no meu quarto, ladrava para o vazio. Oh, E depois, meu Deus. isto tem outras histórias muito mais graves que eu não vou contar agora, que eu sei que dava um ótimo programa, mas eu não vou contar, que foi como é que eu resolvi isto. Então, Tu foste fazer uma limpeza qualquer. Tipo a salvas, história é muito mais gira. não? A história é muito mais gira. Então, caraças. eu senti que isto estava a acontecer, senti-me drenado, não tinha energia, tipo, a minha vida estava uma merda. Na altura, lá na rádio, uma pessoa com quem trabalhávamos disse: a minha avó canalizava espíritos e eu acho que tens um espírito em casa. Quem é que disse isso? Não vou Diz-me dizer. a primeira sigla, a primeira letra. Não vou dizer. Tá bem. Não vou dizer. Digo depois por mensagem. Não, olha, já que também és intuitiva, vê lá se percebes qual é a letra que eu estou a pensar. R. Não. Caraças. É que essa pessoa é esquisita ao ponto de poder ter sido ela. percebes? Não. Não. Quem é o R? E depois mando por Depois também mensagem. por mensagem. Mas pronto, basicamente eu disse à minha irmã, que também é intuitiva, Sofia, eu acho que tenho um espírito na casa. E a Sofia disse: é? E eu, sim. Sabes que tenho uma senhora que trabalha em minha casa que é médium. E eu, qual é a probabilidade disto estar a acontecer? Vamos fazer uma coisa. Ela vai à tua casa, não lhe vamos dizer nada. E se ela me ligar a dizer que tu tens alguma coisa em casa, ponto 1, provamos que ela é médium. Ponto 2, sabes que tens alguma coisa em casa. E ela vem, eu na merda. A suar as É estupinhas. pensar, valha-me Nossa Senhora. E eu abro a porta, ela entra e eu saio, vou à minha vida. E volto para casa. E a meio do dia, tipo a meio do dia, sei lá, uma hora depois, liga-me a minha irmã: Rui, ela acabou de me ligar e disse que tens uma presença em casa, no teu closet. Era alguém familiar? Não, era um homem. Ela disse que era um homem. Atenção, eu tive uma paralisia do sono. Eu estou-te a contar imensas coisas, é porque te adoro, eu não contaria isto nunca.
Obrigada. Eu tive uma paralisia do sono. Para quem, não sei se as pessoas sabem como uma paralisia do sono, mas uma paralisia do horrível. sono. Já tiveste? Já. É horrível mesmo. A ciência explicará dizendo que o teu cérebro acorda antes. Ou seja, tu, Sim. no fundo, para quem nunca teve, tu estás deitado ou seja, nós não estamos em rigor mortis, não é? Mas quando dormes, o teu corpo está como se estivesse anestesiado. Sim, em mini coma. Sim, um mini-coma. E, portanto, é como se a tua mente acordasse, mas o teu corpo não tivesse a noção que acordou. É terrível. Portanto, tu ficas trancado na cama, não te consegues mexer. Então eu acordei, antes desta mulher ter ido lá à casa, atenção, nos dias seguintes, nas semanas seguintes, acordo e olho para o final da cama. E no final da cama, portanto, o meu quarto igual, tudo igual, tipo nada de especial, e acordo. E no final da cama está um homem sentado, de costas para mim. Ainda por cima. Exato. Falta de chá. E eu, quem és tu? Amiga, não te convidei para Oh my isto. God, like, who are you? Welcome to the show. E então ele começa a virar a cabeça, a rir-se. E eu achei que ia ter um ataque cardíaco. Porque Claro. comecei tipo... E de repente consigo acordar. Portanto, tu consegues sair da tua paralisia, que era uma coisa Sim. que eu também achava. Eu lembro-me de ter em miúdo, tinha às vezes em miúdo em casa dos meus avós e não me conseguia mexer e só um olho abria e só Estás pensava... em pânico é menor, não é? Sim, Consegues ter mais mas era controle. como se o meu corpo não quisesse participar, era uma coisa meio estranha. Mas isto existe, quem for procurar, está escrito ao longo da história, há milhares de histórias destas ao longo dos séculos. E eu então vejo este homem, e este homem, depois quando eu acordo já não está lá. Mas ele estava a apresentar-se, foi a sensação com a que eu fiquei. E então, quando semanas mais tarde, esta senhora vai lá e diz que tem um homem, e há um homem que está no closet, eu fiquei tipo, completamente Em pânico. estupefacto, não é? Que é isto está mesmo a acontecer. Pronto, depois ela limpou a minha casa Com salva. com cânforas, que é o que se usa. Não sei o que são cânforas. Cânforas é uma espécie, eu não sei explicar isto bem, mas é uma espécie de naftalina. Eu posso procurar enquanto falamos. Mas basicamente é uma espécie de naftalina que se utiliza. Cânfora é uma substância cerosa, semissólida ou parcialmente cristalina, branca ou translúcida, inflamável, Ambipura. com um forte e penetrante odor acre. Ou seja, isto é uma coisa que se usava para pôr nos armários e às vezes para desinfetar. E supostamente quando tens uma assombração que afeta o teu sono, tu metes debaixo tipo dos teus pés, a meio da cama no colchão e debaixo da tua cabeça. Ok. E pronto. E isto aconteceu e eu vivi isto e depois ela limpou a casa, o meu cão passou a conseguir entrar no meu quarto, eu não me senti mais observado, eu dormi tranquilamente a partir daí, portanto, tudo isto pode ser efeito placebo, não aconteceu nada, é o que é. Mas de Ela facto... levou um X ou não? É que essas pessoas também estão a fazer uma missão. Estão a Não, ela chegar-se. fazia isto muito frequentemente. Ela dizia que faz isto desde miúda, que desde miúda que há pessoas que vão ter com ela a pedir-lhe ajuda. Faz todo o tipo de limpeza, daquilo que Sim, percebi. sim, exatamente. Ela é muito eficaz. Se precisarem de uma limpeza boa da casa e espiritual, que é aquele pó que não se vê, que é o pó espiritual. Se fizerem isso, é ótima. E, portanto, a partir daí, nunca mais tive esse problema. Portanto, eu tenho um enorme respeito e não... Porque acho que nós não compreendemos nada e acho que, mesmo que um dia se descubra que vivemos numa simulação, que é, trazendo pouco outra vez a história para a tal app, cujo nome eu não vou dizer, o que se diz é... Graças. Não vou dizer. Sim, O que sim, se diz é sim. que a app... Depois dizes-me, sim. Sim, é porque eu acho que as pessoas dizem que tem uma ligação meio fora com a Dark Web e, portanto, eu não acho que seja fixe falar muito sobre isso. Mas, basicamente, o que se diz é que, supostamente, aquilo é meio inexplicável, sendo que, se fores ao Reddit e até o Reddit português, eles dizem lá, não, aquilo basicamente é que vai ver as tuas preferências do telemóvel e os sítios onde tiraste fotografias Claro, e, portanto, é por aí que há vai sempre buscar. possibilidade, sim. Mas muitas pessoas dizem que, no fundo, te apercebes que vives numa simulação, não é? Tipo, que no fundo nada disto é real e que é tudo simulado. Eu acho sempre que nós estamos tipo num globo de neve. Eu acho não, mas imagino que há um globo de neve de uns aliens a olhar para nós, mas pensam, mas o que é que os aliens fariam isto? Tipo, isto não faz sentido nenhum. Mas, isto para dizer que acho que há um mundo vastíssimo que nós não compreendemos. Portanto, eu estou sempre disponível para uma bruxa nova, para uma nova técnica de Há adivinhação. o LX de bruxas ou depois vocês conhecem-se uns aos outros e... Minha querida, deixa-me que te diga que nada me dá mais prazer do que recomendar uma bruxa. É das coisas que eu mais Eu gosto quero, de fazer. recomenda-me uma bruxa. Já fui a um pai de santo. Isso eu nunca ele já fui. me pôs azeite. Onde? Olha, em sítios, fez uma
uma mistura de azeite com orégãos e tomilho. Não sei se me queria grelhar a seguir ou fritar. Tomei banho em casa dele e tudo, porque tinha de pôr o azeite por cima e depois tomar Mas banho. foste lá fazer o quê? Tipo, era para limpares alguma coisa? Não, foi por curiosidade, lá está. Eu gosto dessas coisas. Acho que, mesmo que não seja comprovável, que os resultados podem ser muito, muito interessantes. Não só por ser um estímulo para reflexões ou para teu comportamento, ou mesmo sendo verídico, quer que seja. Acho que todas as novas experiências são interessantes. E o homem é incrível. Chama-se Armando, brasileiro, claro. Tem aquela sensibilidade. São aquelas religiões mais Tipo dos escravos, Umbanda e inicialmente por aí fora. importada. Sim, Ferreiro. Como é que era? O que é que tu disseste? A primeira? Umbanda. Não, é outra, é qualquer Candomblé. coisa. Isso, candomblé. Vou ter que fungar. Tá Depois bem. não sei se corto. Já está. Alergias. E é pá, super interessante porque o gajo lança os búzios, lá faz as merdinhas dele e não sei o quê. E ele disse-me coisas que me chocaram grandemente, mesmo. Que ele não e poderia que... saber sobre ti com o Google? Não, essa é a questão. Sim, disse que eu sou comunicativa e não sei o que, não sei o que mais, blá, 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 isso é fácil. Mas eu tenho um sinal na perna, igual a da minha avó paterna, que morreu há muitos anos, e ele disse isso. Pai, eu nunca fiz um post a dizer, olha esta verruga que eu tenho na perna, Que é igual à da minha avó. que é igual à minha avó. E disse também todos os irmãos do meu pai, onde é que eles estavam, o que é que estavam a fazer. Pá, é fenomenal. Falou da minha filha a dizer, a sua filha não é nada sua, a sua filha vai embora cedo. Eu, como assim? Vai viajar, ela não é, quer bazar. E a Irene diz-me isso desde sempre, não quero isto, não quero Não quero estar em Portugal. Não quero Coreia, quero conhecer isto tudo, quero Coreia por causa do K-pop agora, mas quero bazar, quero viajar. E uma das coisas que ele me disse e que foi muito interessante foi, você anda constantemente à procura de aprender mais, mas já está pronta. E, ainda que isto seja verdade ou não seja, deu-me um boost para ter um enquadramento diferente que funcionou muito bem. Percebes? Que é de género, eu não preciso estar a ler mais sobre isto, ou não preciso de fazer mais workshops, bora partir para fazer. Sim. E, Mas eu acho essa que sempre é foi. interessante. Eu sempre achei, ou seja, quando tu tinhas uma confiança desmesurada, se calhar nas tuas capacidades em miúda, havia um. Não, mas atenção, havia uma coisa que eu acho que tu sempre tiveste, que hoje em dia sinto que é muito mais ponderada, mas, ou seja, o teu. Eu sou um grande fã teu e acho que tu farás o que tu entenderes e acho que és uma humorista ótima. E acho que só não estás a fazer coliseus porque às vezes se calhar demoraste a querer ocupar esse lugar de fazer esse caminho. Mas isso cada um tem o seu processo e tudo bem. Mas isto para dizer que a confiança que tu tinhas quando tinhas 23 ou 24 ou 25, às vezes, que eu também tinha por outras coisas. Por exemplo, se calhar às vezes temos de a perder para depois recuperarmos de uma forma muito mais inteira. E, portanto, o que eu queria dizer com isso é... eu acho que todas estas coisas, estes oráculos, não são mais do que maneiras de olhar para o presente. Eu não acho nada que o futuro esteja todo decidido. Acho que estás sempre a inventar o que vais fazer. Da última vez que fui a um disser-me, você jamais vai morar em Lisboa. E agora só por causa disso? Eu estou em Lisboa. Não, mas agora estás a morar cá? Sim. E parte da razão foi porque me disseram que eu não ia morar em Lisboa. Claro, como é óbvio. Era isso que eu estava a dizer. Agora, eu não aceito isso. E, que fixe. Não, e acho que há uma ideia de quando se é curioso, e no meu caso curioso, sei lá, no outro dia estava a ver, há uma universidade de médiums em Inglaterra. E eu estava a ver tipo short courses para fazer de género. O que é que acontece se eu pegar uma Acho isso mala admirável, e for tipo juro. uma semana ter com estas pessoas e falar sobre, sei lá, projeção astral? Tipo, só para ver o que é que acontece. Agora, não quer dizer que isto seja tudo real ou que seja absolutamente de verdade. É uma Eu curiosidade. acho que é arte. Eu acho que Arte tem o não sei mesmo se é, impacto mas em nós. é- Não, arte no sentido de ser um estímulo para nós, para desconstruirmos, para pensarmos, para abrirmos, percebes? Eu sinto que isso nos dá ar. Sim, e um bocadinho indo ao encontro do nome do teu programa, não sei ser. Ser está sempre a mudar todos os dias, não é? E se tu estás à procura de ser, não deve haver barreiras para aquilo que tu podes ou não Exato. podes experimentar, não é? E portanto, por isso é que eu, no outro dia, já há uns anos, me inscrevi numa coisa, estava a acontecer. Há uma. Espero que eles não se sanguem para eu disser isto. Espero que eles não sabem que eu estava lá, portanto acho que é irrelevante. Que é uma. Ou será que sabem?
Não, há uma espécie de. Eu acho que até já entrevistaste, provavelmente no curto-circuito há anos, que é uma espécie de associação de ufologistas, UFO, Não, ovniólogos, isso é aliens. aliens. E então há uma portuguesa que eu sei que já entrevistei no curto-circuito. Eu lembro-me que uma vez entrevistei com o Diogo ou com a Diana, já não me lembro. E porque eu sempre fui fascinado e, obviamente, queremos fazer um tema sobre OVNIs, que era sempre uma coisa que eu queria. Bruxas, OVNIs. E nessa altura entrevistei-os e depois, no outro dia, descobri que eles faziam um live, um Zoom, em que pessoas relatavam as suas histórias Isso é fenomenal. de abdução. E eu, com um copo de vinho branco, sentei-me Claro que sim. 2 horas e meia a ouvir cada história. Que E maravilha. deixa-me que te diga, se eles fizessem isto todas as semanas, lá estaria eu batido. Porque desde um senhor, e aqui não sei os nomes das pessoas, portanto também acho que não faz mal, um senhor a mostrar aquelas coisas que tu vês às vezes, que eu vi no Penn and Teller, que era um programa inglês que basicamente destruía mitos, que desfazia, no fundo encontrava... Isso é o quê? Discovery? Não, eu acho que era uma coisa, não era da BBC, eu acho que era tipo ITV, era uma coisa antiga, que depois também foi feita nos Estados Unidos, que eram uns humoristas que basicamente não acreditavam em nada e, portanto, faziam esta coisa de vamos descobrir razões para isto não ser verdade. E então eles faziam. Eu lembro-me de um episódio em que falavam com pessoas que eram casadas com aliens. E, portanto, imagens, tipo desenhos das suas famílias. Isto sou eu com o Zorg, e eu e o Zorg vivemos juntos, e esta é a nossa filha, sei lá, X34, Telma. que mora. Diz aquele nome do filho do Elon Musk, mas em vez de ser isso é Telma. Telma Musk. E moramos, sei lá, na Alpha Centaurian 6. E essas coisas, primeiro, tinha muita graça se descobrisse que era mesmo verdade. Eu amava. Isso é ouro. Amava. Ouro. E então, Joana, mas melhor ainda é quando é em português. É tipo, eu não estou a acreditar que este senhor que se chama tipo Arthur me está a mostrar o seu amigo alien que desenhou. E eu pensar, eu quero que isto seja a minha vida. Eu quero Ouvir histórias. eu faço um programa só com estas pessoas. Claro que sim. Porque parte de mim fica, e se isto for tudo verdade? E se estas pessoas foram mesmo abduzidas? E se eu acho fui que devia abduzido e não me primeiro- lembro? Mas primeiro deviam passar por um crivo de psiquiatria. Ainda que os claro. diagnósticos valham o que valham o que valerem. Sim. Acho que era giro passar por esse crivo. E a partir do momento em que as pessoas fossem minimamente neurotípicas, havia 2 programas. Havia dos atípicos e dos neurotípicos. E ias intercalando. Mas isso teria de ser muito TLC, que é deixar aquela pausa, sabes? Que é para as pessoas é que sabem se é humor ou não. As pessoas é que retiram depois... Mas isso é O não que é que querem explicares. disso? Há uma das coisas que eu mais adoro e é uma coisa pela qual eu me tento bater, mas nem sempre com aliás, sucesso, é nós não temos que explicar tudo o tempo todo, não é? Eu acho que uma grande parte do entretenimento está super explicadinho e por isso é que é chato. Grande parte das vezes, pelo menos a mim parece-me, ou seja, tu passas um atestado de estupidez a quem está a ver. Eu acho muito mais giro esta coisa, dessa suspensão de crença de será que é verdade? Olha, nesse sentido, já viste Rehearsal de Ainda Nathan não vi. Fielder? Queria ver, as pessoas dizem que é muito bom, não é? Agora estou a ver acho- Hacks. Ótimo. Eu adoro. Excelente. Ainda só vi a primeira Lembro-me e de ti muitas segunda. vezes a ver o Hacks. Eu também. E a Mrs. Maisel também. Pá, tinha aqui uma entrevista completamente diferente para nós e por isso vou convidar-te para daqui a 2 anos voltarmos a falar quando nos Já apetecer. acabou? Já tem 45 minutos. Eu falo muito, Não, desculpa. por mim eu estou fixe. Eu Podes não fazer quero mais é- perguntas se quiseres, eu não tenho nada para fazer. Então- Tenho que ir aprender texto só, daqui a bocadinho. Ai, porque ele bate texto. Há tanta coisa que eu quero falar, mas eu tenho de discernir aqui o que é que me apetece realmente saber de ti e num café e o que é que. Uma das coisas que eu acho que pode ser interessante. Sim. Está à vontade. Como se precisasses do meu à vontade para o fazer. Uma das coisas que eu reconheço em ti, mas que não sei bem explicar, é uma espécie de retidão. És um tipo sempre com as costas direitas, que eu sinto sempre que está, não agora, mas num estado meio performativo. Acho que desde sempre tiveste de criar uma persona, não só para defender, mas por seres filho de quem és, ou seja, não podias ser livre, não podias ser totó.
Tu já consegues ser totó? É uma coisa que tu almejas? Eu sei que foste ter vários cursos de representação e tiveste de desconstruir aí um bocado a personagem do apresentador, do Rui Público. Tu sentes que agora já estás mais livre? Eu acho Consegues ser pateta? eu consigo ser pateta, mas eu não me interessa tanto é ser pateta porque sim. Tipo, ser só pateta. Porque eu acho que nós estamos tão... uma coisa na vida, claro que sou muito pateta. Eu acho que o que me interessa criar... Não quer dizer que, por exemplo, ainda há poucos dias fiz o coelho branco, o coelho vermelho, e eu fui muito pateta em palco, porque isso permitia que eu pudesse... Só para deixar aqui claro, é uma peça em que os Nassim atores Suleiman recebem Pur. o texto em que não têm acesso ao texto anteriormente e que o autor fala diretamente com o ator e com o público e é tudo feito de improviso. Descobres então, o texto em palco. Sim, tu foste para palco, estavas a dizer? Fui para palco e eu não tinha... Eu não pude fazer... Ou seja, eu acho que o que... Primeiro há uma coisa inerente... Primeiro, obrigado pelo que disseste, a minha retidão, a minha tentativa de retidão, tem a ver com a maneira como eu fui educado. Eu acho que, quando era mais novo, rebelava-me, por vezes, sendo mais ácido ou contundente ou problemático ou mais difícil, porque isso Faz é uma... parte de ti ainda. Claro, eu não, acho. e isso está O teu em mim. humor é muito British. Sim, mas é uma coisa de como é que eu vou descobrir o que é desconfortável. Isso é uma coisa que me interessa. Mas daí a querer magoar os outros é outra. E eu acho que trabalhar neste meio e ceder a uma tentativa de tudo é válido, todos os fins justificam, aliás, todos os meios justificam os fins. Não, eu não concordo com isso e não fui educado assim. E acho que, e nós conhecemos muitas pessoas que fazem o que for necessário, e eu acho que essa não é a maneira de como eu quero estar no mundo. Eu não quero aparecer no mundo assim. Certo. Isso para mim é evidente. Não sou assim Não nas minhas dormirias relações. bem, não é? Não, e nem é só dormir, é... Eu não quero ter a sensação de que contribuí para uma espécie de, sei lá, nascimento do mal. Ou desconforto, ou desconforto generalizado. Não, já é tão complicado tantas coisas, já há tantas coisas que têm que ser mudadas. Não faz sentido eu contribuir para isso. Eu tento não contribuir para isso. Agora, essa coisa da patetice que eu sempre tive e que tu também tens, eu acho que é muito bom de ter essa coisa de nos podermos atirar para o chão e rirmos e não nos levarmos muito a sério. O que eu acho é como o nosso meio está tão refém de zero pensamento, de pouco pensamento, enquanto o meu trabalho já não me interessa tanto que seja sobre isso. Como foi durante anos, que era entretenimento puro e Estás rádio. a separar mais, não é? As Muito coisas. mais. Não quer dizer que eu não possa fazer disparates, percebes? Mas são disparates que têm que ter um contexto e que não são só a verborreia. Eu já não tenho muito interesse nisso. E se calhar tem a ver com o processo que eu fiz de amadurecimento e estive fora também há algum tempo. Mas esta coisa de estavas-me a perguntar se eu já parti isso, se eu já estou menos performático. Eu acho que estou muito menos performático na vida e não só com os outros, como por exemplo no amor, muito menos performático no amor. E não estou a falar de acrobacias. Estou a falar de... Essas continuam. Trapezista all the way. Não, é uma coisa de... Como é que eu descongelo e mostro quem sou e sou vulnerável de facto? Em vez de ser... Como é que eu vou mostrar a minha melhor versão ou a versão mais cool e interessante, e isso é o que vai captar o outro. Porque com este mar de personas, aquilo que acaba por criar isso, e tu percebes isso também, é afastamento, não é proximidade. E não me interessa já isso, não estou nada nessa onda. Nós trabalhámos muitos anos juntos, e esta coisa de fazeres rádio mainstream pop, tendo como referência a Kiss FM e essas grandes rádios americanas, em que o Como se faz lá fora. Como se faz lá fora. Esta Exato. referência de que nós temos que ser um bocado uns bonecos. E sempre Sim, on, e no sempre bem início nem dispostos. podia dizer se era comprometido ou não. Claro, mas isso também mudou Porque as muito. pessoas têm que ambicionar estar contigo. Que na horror, cama. que disparate, sabes? Tipo, Eu coisa de sei. tonta. E é uma coisa que já nem faz sentido e que Peço perdão. já passou. E portanto, eu acho que nós também amadurecemos a nossa comunicação, e as pessoas amadureceram em geral, de já não ser preciso isso. Portanto, eu não estou nada nessa onda de criar uma persona. Não quer dizer que eu não utilize determinadas skills para criar um momento. Quer dizer, eu não posso ter a mesma atitude que tenho quando estou sentado no sofá, não é? Não faz sentido isso. Certo. Mas acho que aquilo que nos vai diferenciar da inteligência artificial e do que vem aí é quanto mais autênticos nós podemos ser. Sendo que no nosso meio, e nós vamos assistir a isso, a razia vai ser tremenda.
sobretudo para as pessoas que fazem este tipo de rádio, que é uma rádio pop, onde falas 20 segundos e onde dizemos que o que interessa é a personalidade da pessoa, a personality é o que traz as pessoas, mas o que interessa verdadeiramente é a tua diferença. Eu aí sou arrogante, sou super arrogante. Porquê? Já trabalhei com colegas que estavam muito preocupados com esta inteligência artificial, até porque vai haver rádios também assim, em que Já é há tudo artificial, rádios um bocado. Sim, mas vai massificar-se, o próprio Spotify vai começar a ter também, eventualmente, Sim. locutores por AI, e a pessoa estava muito preocupada a dizer a rádio vai acabar, eu vou tornar-me desnecessário ou desnecessária, isto vai ser terrível a pensar. O meu papel é tão mais do que isso. Sim, mas é um bocado isso que estás a Eu dizer. digo mais do que as horas, eu digo mais que o Mas trânsito. esse é o ponto para mim, que é, não é nós sermos tipo, brilhantes, não é isso, é nós, por termos disponibilidade para o erro, podemos sobreviver. Não sermos máquinas, lá está. Acho As que é máquinas vão interferir com máquinas, com trabalho de máquina. Eu acho que nós nem conseguimos, eu acho, conceber exatamente quão grave vai ser. Isso eu acho que nós não temos a noção. Mas acho que, por exemplo, pessoas como eu, como tu, como outras figuras que trabalham nesta área, que têm uma personalidade muito vincada e são muito inteiras na maneira como trabalham, têm mais chance de sobreviver. Porque não é sobre ser perfeito na maneira... Porque isso vai ser feito já é feito. Tipo, Claro. eu não sei se tens visto... Agora há uma coisa muito engraçada no Brasil, que é a Marisa desmaiou. Não sei se já viste isso. Não. Que é uma coisa que é um gajo que faz com os prompts, faz um programa de daytime hilariante de uma apresentadora que está sempre com um fato bem vestido e que diz coisas do género: a gente agora vai direto para a Jéssica que está nas ruas, e fazes cotas para a Jéssica e a Jéssica está: eu estou nas ruas, e volta. E tipo, isto tem muita graça. Marisa de Maiô. Marisa de Maiô. Fenomenal. E havia uma coisa que havia outro bloco do programa, e, tipo, mas é um programa de daytime normal, eles cozinham, e ela diz assim: a da altura ela estão a cozinhar a carne, e ela: ai, não sei se não está no ponto. E ela: quem do público vai dar as costas para eu testar? Tipo, este tipo de coisas assim, sabes? Pois era tipo uma senhora muito triste a olhar para um caixão, e o caixão está coberto com um pano preto. Isso é E fenomenal. ela volta do intervalo e diz: estamos aqui com a Nayara, e a Nayara está muito triste. Nós vamos descobrir a seguir, ela não sabe quem é que está dentro deste caixão, e nós a seguir vamos descobrir com ela quem é a pessoa da família dela que morreu. Não saia daí. Que maravilha. Até já. E estas são coisas que nós escreveríamos e que poríamos em piadas. Ou seja, a única coisa que me chateia é quanto do nosso trabalho não vai morrer. Sim. Porque, por exemplo, sim. isto nós acabamos de dizer, tipo, isto é um sketch hilário, não é? Tipo, isto tem graça. É ótimo, mas que ótimo. se calhar não nos deixariam fazer, Sim, não é? porque há uma responsabilidade humana, não é? Pronto. Bem, aqui também há de quem é que passa ou quem é que não passa. Eu uso muito o Isto chat custa GPT. 10 euros, não é? Gostas muito do chat GPT? Sim, não muito por causa da água que está envolvida. sim. Que é muita água. Eu muita até água. faço menos máquinas só para compensar o quanto uso Só o porque chat perguntei GPT. para que é que serve Sim. a cânfora. Pá, eu amo o chat GPT e é um bocadinho assustador, de facto. O gajo sabe... Ai pá, tenho os gatos a quererem entrar. Espera aí, dá-me só um segundo. Faz mal. Anda, bicho. É tão amador ter podcast com gatos a meio. Odeio acho isso. giro. Acho que eu não se devia fazer. Não me importa nada. Obrigada. Não, O que é lindo. que eu estava a dizer? ChatGPT. E o gajo sabe que eu sou comediante e não sei o quê, e então sempre que faço uma pesquisa, no final ele diz: queres ajuda para pôr isto em beat, para stand-up, ter uma linguagem mais irónica, mais nananã, e eu... Sim, e depois vejo como é que fica, e depois não uso, porque sou uma artista Mas séria. esse para mim é um ponto muito interessante, que é, no teu caso em particular, ele constrói-te a piada perfeita, não é? Constrói-te Tudo, com a tudo. matemática perfeita. Porquê é que não has de usar? Honestamente, existe um lado de vaidade da minha parte, antes de mais, que é, pá, não fui eu que fiz, não vou usar. Depois existe ética também, da mesma maneira que eu acho que o stand-up tem de ser feito por texto escrito por nós, ou Experimentado, feito não em é? palco, como é o meu caso, sim. E sentir-me a javarda, porca, percebes? E por outro lado, se a máquina conseguiu chegar a isto, é porque é o mais óbvio e eu tenho o dever de encontrar mais textura. Imagina, a máquina faz piadinhas de humor básico, para já. Vai às palavras específicas, aquele humor negro da pizza, isso tudo. E isso dá-me
é uma pedra de toque para mim. Eu acho que é uma coisa de. Eu acho que tu veres alguém fazer por ti o processo de isto funciona, isto não funciona, isto é um bocado cringe, ou seja, isso Mas é uma coisa funciona útil. como ferramenta. Pois. Imagina, dá-me uma lista de 100 terras em Portugal com nomes absurdos. Ah, pois, claro. E aí uso, em vez de estar a pensar, vou ao Google, vou ver o que é que há no Alentejo. Não há terras. Lá está, mas isso eu confesso que eu estou a ter uma atitude boomer. Ok, Ou seja, achas que é trabalho que está a ser facilitado? Acho que eu inibo-me de participar. Eu só usei o ChatGPT para aí 2 vezes ou 3. A terceira vez, eu usei uma vez para fazer um e-mail em francês, porque precisava de mandar um e-mail para um teatro e não sabia como fazer, e não falo bem o suficiente. Sendo que eu queria fazer uma audição para um teatro para trabalhar em francês durante um ano, portanto também não estava. Depois é curso. Pronto, whatever. Tentei e mandei um mail, eles responderam, e depois tive que perguntar o que é que eles tinham exatamente dito. Mas houve uma. Ou seja, usei também o Google Translate e não sei o quê. Sim. E usava pontualmente para tentar perceber o que é que se dizia de determinadas pessoas, tipo se as informações batiam certo. E depois percebi que muitas vezes não. Também era importante. É isso. giro ver onde é que erra. É giro. E depois tentava corrigir o que se dizia. E depois percebia que aquilo não apanhava, não ia alterar uma espécie de matriz inicial, nada. Só para ti. Sim, e depois acho que usei naquela fase inicial, tipo quando apareceram tipo os. Estás a falar com Sócrates, ou estás a falar com Aristóteles e o que é que ele te responde, esse tipo de coisas. Começou a aparecer tipo OpenAI no início. E Pois, porque lá está, isto para ti é uma coisa muito fechada e tu gostas mais do aberto, não é? Isto... eu não é bem, eu acho é que não consigo ainda entendê-lo para mim como uma ferramenta como tu utilizas, mas o que tu me acabaste de explicar das 100 terras é incrível e faz todo o sentido. Ai, é ótimo, é maravilhoso. Pois. Ainda no outro dia vi num podcast absurdo, que depois tenho de partilhar porque é maravilhoso, em que as interlocutoras foram ao ChatGPT procurar perguntas absurdas também. Género, diz-me 20 perguntas para fazer um convidado, 20 perguntas random. E pronto. E eram ótimas. E era o que era. Era o que Aceitáveis, tinha de sim. ser. Mais do que se fosse um animal, porque depois tu podes pedir ao gajo para afunilar. Vá, não me des assim tão óbvias. Sim, agora faz Dá-me isto como se umas- fosse um esquilo. Sim. Sim, é fenomenal, tenho adorado. Deixa-me só ver aqui mais uma coisa. Sim. O que é que andas a ler, Rui? Anda a ler As Metamorfoses de Ovídio. Que é Ok, fala-me sobre isso. Onde Não é que estou a está? Não par. está aqui. Ou está ali? Ai, não está, não é? Convenientemente. Não, vou-te explicar. Mas Cá tens está aí um debaixo do hiper-Disney. microfone, minha querida. Debaixo do computador. Está aqui, porque é o texto que eu estou a fazer. Ai, merda. Isto é um texto que foi adaptado. Mas isto é o texto que eu estou a fazer agora, que vou fazer no Teatro da Garagem. As Metamorfoses do Ovídio é um poema grego, escrito há, sei lá, quantos anos? 3.000 anos, 2.000 anos? Sim. Estou aqui à procura, mas. Também... Sim, eu tenho ali o livro em si. Vou buscar o livro, espera aí. Depois corta-se isto. Está bem. É uma das obras mais famosas e consideradas como a magnum opus do poeta latino Ovídio. Oh, Micas! Mas vais cozinhar agora? Estou quase a acabar. Estás a fazer barulho de talheres e panelas? Está tudo bem? Pronto. Estou aqui. As Metamorfoses do Ovídio é um poema grego que faz, no fundo, foi escrito por Ovídio, lá está. E tem a ver É com que onde as pessoas vão desligar, mas caguei. Não Sim. quero saber. Porque as Metamorfoses do Ovídio têm esta coisa, na lógica ocidental, grande parte destas histórias nós crescemos a ouvi-las de outra maneira. Tem a ver com a mitologia grega, as relações dos deuses com os humanos, sei lá, o mito de Orfeu, que é aquele mito de Orfeu que morre Eurídice e ele vai pedir ao Hades que ela volte, então ele diz que se não... Hades mesmo. Sei, amor, eu sei. É que há pouco tempo vivi isso, por isso é que estou a dizer. Sério? Asde, o deus Asde. E eu estou a gostar muito de olhar para isto, porque grande parte deste texto nós vamos fazer no Teatro da Garagem, que vou estrear dia 24 de julho, ou seja, vamos fazer bocadinhos, não é? Porque isto é um livro gigantesco, que tem tipo vários livros lá dentro. A ideia de que os nossos problemas são sempre os mesmos, ao longo da história. É aquele básico do isto é muito atual. Sim. Olha, isto A continua maneira como eu muito vejo neste atual. espetáculo é assim, sabes? É muito atual. Este texto podia ter sido escrito hoje.
É isso, é esse. Mas eu acho que isso é interessante exatamente para voltarmos aqui ao início da conversa, que é para nos apercebermos também da nossa insignificância. E acho que essa insignificância traz-nos sentimento de pertença, que é uma coisa que hoje em dia, com as redes sociais, estou a brincar, que hoje em dia Com os internautas. nos falta muito. Para as internautas, para navegar, para tudo o que seja multimédia. Uma última pergunta, já agora. Já que estamos aqui. Sim. Eu adoro que sejas tão culto e Não para sou ti assim podes tão não. culto. Pronto, lá, já sei. As pessoas que eu considero cultas não se. Isto é como aos betos, não é? Eu considero determinadas pessoas betas que depois os mais betos olham e pá, calma, isso não é Não ser é, beto. pois. Portanto, pronto, É só depende saber sempre comer à mesa. do sítio onde tu estás. É só saber para que serve uma faca das pequeninas, Qual é a imagina. diferença entre os copos? Mas eu gosto de me rodear de pessoas que me ensinem e de pessoas que sejam mais cultas do que eu para aprender e para absorver. No entanto, gostava de saber se, relativamente ao teatro, por exemplo, já fizeste a Avenida, que é muito mais pateta, Muito mais mas tu comercial. sentes muito mais comercial, exatamente. Se tu, de alguma forma, provavelmente vais dizer que não, mas se desvalorizas um pouco o teatro comercial, porque eu sinto que os atores ganham mais importância, mais confiança, mais autovalidação quando fazem teatro um bocadinho mais, Erudito. não diria indie, erudito, certo? Tu fazes esse movimento também? O teatro erudito valida-te mais do que o comercial? Bom, a minha cotação de mercado melhora, de alguma forma, por fazer teatro considerado mais alternativo, no sentido em que és levado a sério, não é? Sendo que eu tenho tido uma dificuldade grande, porque... Pois tens aqui um marketing, não é? Que tens de fazer em relação à tua Sim, pessoa. mas há uma zona... Como qualquer profissão. Eu acho que há uma zona de... Neste caso tem a ver com a minha notoriedade pré-trabalhar como ator. A Avenida Q é um grande sucesso e é um marco no teatro musical em Portugal mas é um projeto mainstream, não é? Feito por uma produtora Sim, grande, sim. visto por milhares de pessoas, portanto é outro tipo de coisa. O que se chama de um grande sucesso tipo West End, não é? À nossa escala. E isso tem uma leitura. Embora o espetáculo fosse bom, é uma leitura, e os atores que participam nele, embora em Portugal eu acho que isso tem vindo a esbater mais. Acho que hoje em dia as pessoas fazem todas muito mais tudo do que há 10 anos ou há 15. Sim. Antigamente fazias cinema, só podias fazer cinema. Fazias teatro, jamais farias televisão. E hoje isso já não é assim, sobretudo porque é tão difícil sobreviver que toda a gente faz tudo. Toda a gente faz locuções, claro. quer dizer, uma pessoa que possa estar a trabalhar no Nacional não quer dizer que não faça um anúncio para o Pingo Doce. Isto não é... A coisa não se cancela a si Não, mesma. isso esbateu-se a todos os níveis, mesmo a nível de profissões, não é? Sim, Nós claro. antes, e tu viveste isso também. O que é que eu sou? Sou locutor? Já sou não me interessa apresentador de nada. televisão, É engraçado. Também não, acabou essa unidimensionalidade. Que bom. E lá está, este ciclo que vivemos agora, tudo ser um espectro e tudo ser mais aberto, ficamos mais perdidos por um lado, mas por outro lado estão mais livres, não é? Sim, isso é completamente verdade. Mas interrompi-te. Não faz mal. Isto que eu queria dizer era que eu não sou nada do género só o teatro alternativo é que é bom. Primeiro acho mentira, porque grande parte das coisas que... E tu tens ido muito ao teatro, nós encontramos muito a ver peças. Sim. E muitas coisas, vamos ver, são bastante chatas. E não são... E que tem um problema, que é... Não me suscitam nada de novo. É isso. Às vezes é punheta. Às vezes é, mas nem é só isso. Às vezes é um bocado um desperdício de tempo. No sentido em que, se calhar para aquelas pessoas não é. E atenção, eu não estou a dizer que só haja coisas más. Há coisas boas que se fazem. Mas eu acho que muitas vezes estás a pedir 2 horas do meu tempo e não me ensinaste nada. Ou não, nem ensinar no sentido... É uma entropia, o teatro não sim. tem que te ensinar, mas é aquela coisa... Não me suscitaste nada. Eu estou morto a ver isto. E não é porque eu estou desinteressado. Eu não até é vim... porque estás... Exatamente. Eu paguei, eu estou aqui sentado Sim, para te ver e tu não me agitaste nada. E, portanto, eu não tenho paciência para ir ao teatro. Isto tem a ver com a Inglaterra também, que é, eu não tenho paciência para ter trabalhado. Obviamente que o que eu treinei, que eu fui formado numa lógica muito mais clássica e muito mais da narrativa, e muito mais do executante e menos do ator-criador. Portanto, eu não estou tanto... Agora, por exemplo, na École des Maîtres que eu fiz há uns anos, era muito mais a cena do eu tenho que criar o meu próprio trabalho e, portanto, com isso ter um ponto de vista. O que eu acho que muitas vezes é mais difícil é tu teres um ponto de vista que não seja, lá está, entrópico, que não seja uma coisa que é só sobre mim. E eu não tenho tanta paciência para o trabalho artístico que não provoca nada. Certo, mas isso é um bocadinho limitador, não é? Estarmos a pedir aos projetos que tenham
essa Eu intencionalidade. percebo e acho que tens toda a razão, que as coisas podem só existir e ser, não é? Tipo, uma Sim, pessoa... a responsabilidade fica um bocadinho do nosso Claro. lado e não somos todos iguais, mas sim, eu sinto isso, eu acabo por sentir um bocadinho de desconsideração nessas alturas, que é, pá, já percebi, pronto, és um pássaro, há 2 horas que és um pássaro. Mas às vezes há muitas razões para determinados, sei lá, este espetáculo que eu vou fazer agora é uma coisa 20 vezes mais alternativa do que a Avenida Q, no sentido em que é... tanto ir ver. Boa, eu gostava que viesses. Estou a falar a sério. É uma leitura sobre estas histórias. O que eu acho muitas vezes às vezes eu só quero que me contem a merda de uma história. Eu só quero isso. Que a Inglaterra é uma coisa base. Ou seja, eles contam bem história. Eles vão contar bem história. Mas depois, se calhar, como eu vi, por exemplo, há uma companhia de teatro muito conhecida lá que se chama Complicité. E tem muito a ver com o teatro físico. E é uma coisa muito mais sobre, lá está, este ponto de vista através do corpo. E através do corpo eu vou não contar uma história, mas fazer-te pensar. E eu vi um espetáculo que se chama Mnemonic, que é um espetáculo que foi feito há 20 anos pelo Complicité e foi um espetáculo marco no teatro inglês. E voltei a ver agora, com outra pessoa. E tem um dispositivo muito interessante que é, imagina, o National Theatre tem tipo 1000 lugares, ou 600, mais tem para aí 1000. E nós estamos vendados durante, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, e vamos assistindo a um monólogo. Talvez não tenhamos tanto tempo vendados, mas há um período grande em que estamos vendados. Ele faz um monólogo inicial em que fala sobre a memória e depois faz-te testar a tua memória. Ou seja, Giro. é uma relação com o público. O público não está divorciado do que se está a passar. Isto tem um bocado esta onda mais, se tu quiseres, do entretenimento, ou quase de uma cena da ideia um bocado também de como o coelho branco, do improviso com o público e tal. Isso é muito engraçado, tirar um dos sentidos Sim. para sermos nós a projetar, fazemos um flashback, não é? Agora volta da nossa lá própria vida. ao dia em que tu sentiste não sei o quê, e as pessoas têm todas memórias diferentes. E, portanto, são o quê? Convidadas a criar contigo. Isso é interessante. Mas depois tudo o resto foi uma seca. A partir do momento em que eles começaram a fazer a leitura, ele tinha perdido a mulher e estava à procura da mulher, e era a ideia, não, mas era a ideia, que horror, mulheres, era a ideia de o homem a atravessar a história. E o que é que aquilo me explicou? Que aquele ponto de vista britânico sobre aquilo, eu já ouvi 200 vezes e portanto não me interessa muito. Mas também se calhar não é para mim. Mas eu não estava enraivecido com isso. Mas as pessoas que foram comigo estavam loucas porque aquilo não lhes disse nada. A mim ainda me disse umas coisas. Portanto, eu acho que Certo. tem que ser, ou seja, por um lado o espetáculo... Não dizer nada também é uma emoção que nos pode servir Claro, para o tédio um serve ponto de para partida de alguma coisa. O tédio serve para alguma coisa. Agora, eu não tenho é que... Eu só não quero às vezes é que não quero apanhar uma seca descomunal, ou é uma coisa assumidamente seca, que é uma performance do género. Eu vou assistir a uma Deviam pessoa... começar a dizer logo isso. Olha, isto é merda. Não, eu vou ver um gajo comer uma maçaroca de milho durante 40 minutos. E é assumido que é isto. E depois eu daí Pronto. posso extrair o significado que eu quiser. Isto é a ideia da ruminação. Isto é o pensamento O sobre... contacto com a atividade recoletora. É o Sim. tédio. Vamos pensar sobre o tédio. Eu acho isso fixe, mas isso é performance. O que às vezes eu acho que acabamos por não ter... Às vezes os pontos de vista que existem são pobrezinhos ou são pouco maturados, e então estamos a ver aquilo pela estética ou pela beleza, e isso às vezes não chega. E portanto eu às vezes penso, mas eu não senti nada. E eu sinto isso com espetáculos mais comerciais e espetáculos menos comerciais, mas eu quando vou ver o Dear Evan Hansen, eu sinto alguma coisa. Pode não ser o espetáculo que toda a gente adora. Sim. Mas eu sinto alguma coisa. Às vezes acho boring as fuck. Eu vi o Dear Evan Hansen na Broadway e achei péssimo. Curiosamente gostei mais da versão portuguesa, mas não é um espetáculo para mim. Mas estou-me a querer passar alguma coisa. Mas é um espetáculo que não tem também o objetivo de ser arte, não é? Eu acho que depois aí é a diferença. Sim, tem um público, tem uma missão interessante. Sim. E temos bons cantores. Atores que não são cantores, são atores musicais, é assim que se diz? Atores, cantores, sim. Atores, cantores. Mas há uma diferença entre tu... Se tu estás a querer criar arte, estás a querer, de alguma forma, criar um espaço para que daí haja um pensamento e uma pergunta, não é? Eu não tenho que te dar as respostas, mas eu posso fazer algumas perguntas. E tu saís de alguma forma da sala confrontada, não é? Ou nem que seja a pensar nesse espetáculo do Mnemonic, eu já não me lembrava que eu comi um gelado naquele dia. E o que é que isto quer dizer sobre sobre onde eu estou agora?
Como é que eu relato? Acho que é por isso que é tão importante a curadoria em determinados teatros, não é? Acho que a determinada altura, quando vais a um sítio, já sabes mais ou menos com o que é que podes contar. Mas olha, Rui, vamos terminar Está bem, ok, neste muito momento. obrigado. Adorei, como sempre, falar contigo. Tenho Gostei saudades tuas. Apesar de adorar, eu sinto que eu te amo muito, mas também estou apaixonada pela nossa coexistência. Eu adoro saber que existes e que andas para aí. Obrigado. Percebes? Não é uma Dizias-me que questão eu de sou muito posse só. pateta, não é? Olha que lindo. É um- Mas isso é teu, por acaso, às vezes. Eu gosto muito. Eu adorava ser uma Marça. Se calhar no espetáculo seguinte. Vou propor isto agora, para as metamorfoses. Então, na altura em que isto for para o ar, podemos promover a tua peça, a tua não, a nossa peça no Teatro da Garagem. A nossa peça, a nossa TVI. Eu quero agradecer teres-me convidado. Obrigado. Eu gosto muito de ora. conversar contigo. Eu também. E acho Sabes que que é eu vi um- no chat GPT Sim. porque é que nos damos tão bem, e é porque ambos, disse os nossos signos e não sei quê, e é porque ambos não adoramos conversas superficiais. Acho que é possível. Ontem fui à marcha LGBT e consegui a proeza de... Eu não adoro estar no meio de multidões, talvez devido ao que me aconteceu, mas eu consigo sempre a proeza de estar a falar horas com pessoas, o que às vezes queima as festas, né? As festas são para estar a divertir e eu estou... Mas explica-me porquê que sentiste isto? Sim. E eu acho que é uma tendência que tu tens e que eu tenho, o que não quer dizer que não sejamos superficiais também. Sim, sou super. Yeah. Mas obrigado por me teres convidado. É sempre bom. Eu continuo a achar um crime que tu não estejas. E só reforça o facto de eu não estar, estás a ver? Mas Continuo é uma a questão achar um de crime tempo. que sejas subvalorizada pelo meio e que não tenhas um sucesso, apesar dos teus 20 anos de carreira, a tua vida é uma merda. Não! Eu acho nada disso. Eu acho que és tu que vais conseguir isso e provavelmente quando menos esperas. Ok. E sem búzios. Manifesta. Estou Isto é um manifestando caminho e já isto é um instalei caminho aquela autobrusco que eu fiz neste aplicação. programa. Qual aplicação? Estás a ver? Aquela Estás a do ver Dark como- Web. E tenho de, Ah, ir e para, outra. tenho de ir para Alcácer agora. Tenho de sair. Então vá, beijinhos. Obrigado. Beijinho. Gostaram? Falámos sobre... Vocês sabem, estiveram a ouvir, não vou fazer um resumo a posteriori, não é? Mas bruxaria, esta parte final do teatro, carregadita, não é? As metamorfoses e a cultura, eu percebo que não interessa a toda a gente, mas isto é como a sopa, tem que ser. Percebem? A determinada altura, quando forem crescidos, pensam, olha, uma sopinha agora dava jeito. E às vezes um gajo, eu farto-me de aprender. Isto para mim é um bocado assim, mas depois, sopa. Incrível. Para a semana vamos, eu e a minha vasta equipa, vamos ter Kiki Isote aqui no Não Sei Ser com pessoas. Uma pessoa que eu considero que, por acaso, tem sabido cada vez mais ser, não sabendo, lidando com isso, lidando. E é disso que se trata. Até para a semana. É o podcast Não Sei Ser.